Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, meu corpo, minha vida, minhas regras, minhas leis. Como Deus trata as leis do reino espiritual de pessoas que quebram as leis de Deus e não conseguem ver, nem conseguem entender pela visão a razão daquilo que eles estão vendo. Quer dizer, existe uma regra e uma lei para aqueles que crê e para aqueles que não crê que Deus impõe regras na terra. Quer dizer, tem pessoas que querem saber e querem ver, e tem pessoas que não conseguem nem sequer ver. Então, quando você começa a estudar sobre esse assunto, sobre as leis de Deus e como Deus trata debaixo da lei sobre aqueles que quebram a lei e vivem acima da lei, como é a lei do retorno, de pessoas que decidem dizer isso. Minhas regras, minha lei, minha vida, minha lei. Quer dizer, quando você nasce numa casa que existe adultério, que existe fornicação, que existe prostituição, eu vou explicar para você as leis na vida dos filhos. Como é o mundo espiritual, o reino espiritual, que você não consegue entender, porque é que a sua vida, muitas vezes, não consegue fluir. Você quer viver uma coisa e você termina vivendo outra coisa. E por você não ter a visão e a interpretação sobre o reino espiritual, quer dizer, por isso Deus explicou, Jesus explicou na terra que ele falava por parábolas, que é o que eu vou explicar para você, como essas parábolas que Deus revela do mundo espiritual no natural, para que você entenda se tem lógica ou não. Porque a pessoa, enquanto você é jovem, você não consegue entender pela visão. Enquanto você é muito jovem, você não consegue entender pela visão esse tipo de razão do que Deus estava explicando aqui, do que Jesus explica. Então tem pessoas que diz que não crê no Velho Testamento e no Novo Testamento ela também não consegue ver que Jesus não veio reverter a lei e sim cumprir essa lei. Quer dizer, que é da vida dos pais, na vida dos filhos, e porque tem pessoas que não conseguem ver dessa forma. Então eu separei 4 características de pessoas que vivem debaixo da lei, mas sem ver a lei. Então geralmente são esse tipo de pessoas que dizem: minha vida, meu corpo, minhas regras, minha vida, minha lei. E muitas vezes eles não conseguem entender a razão pela própria visão. Então, filhos, olha só a lei do retorno, para você entender pela lei, debaixo da lei, o que é que os filhos de pessoas que já adulteraram ou que já passaram por traições e ocultaram a traição, não quiseram expor a traição, quer dizer, criaram as suas próprias leis e não conseguiram entender mais as leis de Deus. Então, filhos de quem traem, o que é que eles passam, para que você entenda. Isso aqui são tendências que eu separei para que você entenda. Há tendências de pessoas que traem, o que é que os filhos vão conseguir ver, das que traem, das que são traídas e daquelas que os filhos foram sustentados debaixo de dinheiro ilícito. O que é que os filhos conseguem ter a visão, a revelação pela visão, mesmo quando os pais ocultam essas coisas. Eles não quiseram declarar que ganharam dinheiro ilícito, que roubaram, que enganaram, que traíram. Então eles veem que não consegue fluir. Os filhos veem que a vida não anda, que as coisas não conseguem andar. Então, eles não conseguem crer, nem sequer na visão, né? Filhos de pessoas que traem. Geralmente, as pessoas que gostam de trair, os filhos, eles vão ser roubados e traídos, enganados. Mas não por pessoas estranhas. Não vai ser por qualquer pessoa. Ah, eu fui roubado na rua, todo mundo já foi roubado. Não. Os filhos de pessoas que gostam de trair vão ser roubados e enganados por alguém que ele deu confiança.
A pessoa, quer dizer, você deu confiança, você entregou o seu coração, você entregou os seus pertences na mão de uma pessoa que lhe deu confiança e você deu a confiança àquela pessoa, mas aquela pessoa lhe enganou. Quer dizer, por conta das leis, que é o que eu vou explicar para você, você não consegue ter a revelação pela visão. Então, os filhos, eles são enganados por alguém que você deu confiança. Você deu a confiança. E isso está na Bíblia. Filhos de garotas do Job, ou garotos do Job. Quais são as consequências na vida desses filhos? Garotas de programa, né? Que gosta de vender o corpo e diz, meu corpo, minhas regras, minha vida, minha lei, Deus deu livre-árbitro. Você já parou para prestar atenção que na vida de pessoas que são feiticeiras, se você conhece pessoas que gostam da feitiçaria, sempre tem um neto nas drogas, sempre tem um filho ou um neto que é ladrão. Você já prestou atenção nisso? Então, filhos de pessoas que já fizeram programas, geralmente eles vão se envolver com pessoas, os filhos, eles vão se envolver com pessoas também que já gostaram de pessoas comprometidas, que já se envolveram com pessoas casadas. E aí, mesmo sem esse filho saber, mesmo sem ter visão, mesmo sem saber a razão, ele não sabe o que ele está vivendo, o que ele está vendo, por não saber o que foi que o pai dele fez ou a mãe dele fez, né? Porque os pais dizem, mas Deus deu direito ao livre-árbitro. Se você conhecer algum feiticeiro, o feiticeiro vai dizer, Deus deu livre-árbitro. Quando você vê um filho ou um neto de um feiticeiro nas drogas ou no dinheiro ilícito, eles geralmente vão dizer isso. A gente não pode tratar quem não quer ser tratado. Mas quando ele trabalha com a feitiçaria, como ele diz quebrar as leis de Deus e distorce a visão por alguma razão? Ele consegue abrir portas na vida dos outros, ele consegue tirar vício da vida dos outros, ele consegue tirar emprego dos outros e dar a outra pessoa, mas quando é na família dele, ele diz, isso eu não posso, por quê? Porque existem leis. E a gente não pode quebrar essa lei. Se a pessoa não quer ser tratada, a gente não pode fazer nada. Veja que ele tem uma razão e uma visão das coisas. Então, eu ficava muito confundida quando eu via um neto de um feiticeiro morrer todo baleado, quando eu via um neto de um feiticeiro, né, nas drogas, preso, ganhando dinheiro ilícito, nas coisas erradas. E eu dizia, eles não dominam os espíritos? Ele não trabalha com os espíritos? Por que isso está acontecendo na vida deles? Porque geralmente há traição, fornicação, murmuração, vitimização, vícios, drogas ilícitas naquela família. Então eles vão dizer que existe lei e a gente não pode quebrar essa lei. Na família deles, eles têm essa visão. Na família dos outros, eles vão ter uma razão para quebrar essas leis. Dizendo ele que consegue dominar os espíritos, trabalhar com os espíritos. Então, geralmente, na família de quem trabalha com feitiçaria, você vai ver tudo isso aqui. Então, garota do Job, é muito comum, é tendência, não é uma regra. Não é dizer é para todo mundo. Porque tem pessoas que Deus escolhe e já bota uma pessoa na vida daquela pessoa para ir tratando. Mas é muito comum você ver na família que tem uma pessoa que se prostituiu, que vendeu o corpo, se envolver com pessoas do mesmo naipe, da mesma qualidade. Quer dizer, se a minha mãe era uma garota de programa, era uma mulher que vendia o corpo, e eu me envolvo com um garotão que gostava de mulher casada, qual vai ser a tendência? A tendência é esse homem viver morrendo de ciúme de mim, dizendo que não confia em mulher, porque se ele sai com mulher casada e ele tem uma mulher, como ele vai confiar nessa mulher? Uma mulher que ela sai com homem casado, ela não vai confiar no marido dela. De maneira nenhuma. Ela vai viver brigando, ela vai viver xingando, ela vai viver murmurando, ela vai viver indignada, ela quer controlar aquela pessoa o máximo.
A pessoa que ela é assim, ela quer controlar o outro. É a manipulação, a vitimização o tempo todo. Então você vai começar a entender quando você faz um mapeamento naquela vida. Quer dizer, existem pessoas que vivem brigando e dando homem para uma pessoa que ela nunca traiu. O homem nunca traiu, mas ele vive brigando com aquela mulher, ele vive com ciúme daquela mulher do nada, se ele não trai, se ele nunca foi traído. Sem lógica nenhuma, quer dizer, pode até existir. Se ele viu a mãe dele traindo. Alguma explicação vai ter que ter, alguma razão vai ter que ter para esse amor patológico, esse ciúme patológico que essa pessoa vai ter. Do nada ela vive criando, fantasiando o sentimento. Vai existir um sentimento aí para estar dando essa legalidade. Entende o que é que Deus explica? Por quê? Porque quebraram a lei e ele já vive debaixo da lei. Quebraram as leis de Deus e já vive sofrendo as consequências da lei quebrada. E eles não querem saber, porque geralmente vai dizer: meu corpo, minhas regras, minha vida, minha lei. Então, garotas de programa, mulheres que trabalham com prostituição, é muito comum, é tendência você vê elas se envolver com homens que gostaram de mulher casada, que saíram se prostituindo. E aí vai dizer: não, agora eu vou casar, agora eu vou consertar. E eles acreditam que isso vai dar certo, porque isso não dá certo. Eles vão dizer: não, para sair da prostituição é só casar. E acha que casando tá resolvido aquilo ali. Então vão viver de aparência, vão viver brigando e não vão saber a razão das coisas. Por quê? Porque a legalidade já foi dada. Então vai só complementar. Vai só complementar o copo daquilo que já existe ali. Já está plantado ali, enraizado ali. E a pessoa, sem saber a razão da visão e das consequências das coisas, eles não conseguem entender pela visão. Você não consegue entender isso enquanto você é jovem, enquanto você não amadurece, enquanto você não tem conhecimento e experiência para que Deus lhe revele isso pela visão. Entende? Então é muito comum você ver isso. O homem se envolve com uma mulher e ele teve uma mãe que fez programa, uma mãe que se prostituiu na vida. Quando ele menos espera, ele se envolveu com uma garota de programa sem saber. A mulher não disse a ele. Às vezes é uma mulher de faculdade, uma mulher estudada, estruturada, mas de repente ele só vai saber, ela vai dizer: eu já fiz programa na vida, depois que estão junto, depois que estão envolvidos. Quer dizer, quando eu me relacionei com um homem, eu só soube que ele gostava de sair com mulher casada depois que eu era casada com ele. Ele nunca tinha me dito. Eu já tive caso com mulheres casadas. Depois que eu estava casada, ele começou a revelar. Então aí eu comecei a entender a razão do ciúme dele, do descontrole emocional dele, acreditando que isso um dia ia ter solução, que um dia ia estancar essa razão. Quer dizer, ele é muito ciumento, porque ele acredita que eu vou fazer o que as outras mulheres faziam. Não, ele brigava pela legalidade dada. A pessoa, ela vive brigando porque existe a legalidade ali. Ele não confia na outra pessoa porque é o que ele fez. Então ele vai julgar a outra pessoa por ele. Isso são as legalidades das leis do que Deus explica. Então, se eu já tive uma mãe que se envolveu com um homem casado ou que foi garota de programa e eu me envolvo também com uma pessoa da mesma naipe, do mesmo estilo, vai existir uma desunião, uma contradição pela visão e eu não vou entender a razão enquanto eu sou jovem. Eu não tenho como crer nisso. Então as pessoas vão dizer: mas cada um tem direito ao seu livre-arbítrio? Mas as leis foram quebradas. Então a pessoa já vive debaixo da lei. Por isso Deus, Jesus, falava em parábolas, que é o que eu vou explicar aqui para você. Então, filhos de garotas de programa, né? Filho de pessoas que já foram traídas. Quais são as tendências desses filhos? Dessas mães que dizem: eu nem procuro saber, porque eu não quero entender, eu não quero perder. Nossa, eu sei que se eu procurar eu acho, a mulher já foi traída, mas é aquela mulher que diz assim: eu não quero nem saber se eu fui traída, né? Esses filhos, você vai ver que elas vão entrar num tipo de relacionamento que só é relacionamento na cabeça delas.
na visão delas, na razão delas. Porque quem está de fora já está vendo que a pessoa vai sofrer. Quer dizer, a pessoa ela vai entrar no relacionamento, que só é relacionamento para ela. Ela se botou num relacionamento. Ela se encaixou num relacionamento. Então, geralmente, você vai ver que a pessoa entrou naquele relacionamento e disse assim, não, eu tô morando na casa da mãe dele só enquanto ele se estrutura, ele termina a faculdade, ela fecha os olhos para tudo, né? Então, na cabeça dela é um relacionamento, mas depois ela vai ver que ela se submeteu a um relacionamento, que era relacionamento só para ela. Ela fechou os olhos. Então, alguns casos que eu tô explicando assim raso para você, para que dê tempo eu falar tudo. Então, você vai perceber que a mulher, as mulheres que já foram traídas, elas vão ver isso na vida dos filhos dela. É na vida dos filhos dela, que ela viu, todo mundo avisou que aquela pessoa ia sofrer, mas ela não via esse sofrimento. Ela não conseguia ouvir, ela não conseguia ver, porque não conseguia entender. Então, a pessoa, ela entrou naquele tipo de relacionamento, ela se fez pertencente num relacionamento onde todo mundo estava vendo que não era um relacionamento, era um fingimento, era uma aparência. Então, esse tipo de relacionamento que a mulher vai dizer assim, não, quando ele se formar, é que ele vai me sustentar. Eu tô aqui, né, por enquanto ele termina a faculdade dele. Não, eu tô aqui, eu tô sustentando a casa, um exemplo. Enquanto ele bota o negócio dele, não, eu tô aqui, nesse relacionamento tá assim, porque ele não tem condições. Mas quando ele tiver condição, isso vai mudar. Então, a mulher, ela se submete naquela relação. Algumas sustenta a barra, sustenta a casa. Não, eu tô sustentando a casa enquanto ele bota o negócio dele. Então, ela ajuda ele, mas na hora do vamos ver, ela vai ver que ela vive pra ela e ele vive pra ele. Ela botou um relacionamento na cabeça dela, que era um relacionamento na mente dela, mas não era um relacionamento e todo mundo estava vendo. Então a pessoa iludiu aquela pessoa, influenciou aquela pessoa, sugou aquela pessoa, mas depois, com décadas, com anos, a pessoa vai ver que não era um relacionamento. Eu me enganei, eu me frustrei, eu me pus naquela visão, naquela razão. Entende? Porque são sobre as leis de Deus. Depois que a pessoa sai do relacionamento, muitas vezes, é que ela vai ter essa visão. Meu Deus, era um casamento só pra mim? Eu criei, eu idealizei, eu fui enganada, eu fui iludida, eu fui roubada pelo próprio parceiro. Por quê? Porque existia as leis quebradas ali. Entende? Existia as leis, então as pessoas são enganadas pela própria visão, por conta das leis quebradas. Então isso acontece muito com filhos de pessoas que são traídas. De filhos de mulheres que fecharam os olhos e não quiseram expor a traição. Não quiseram chutar o pau da barraca, fingiram que era casamento, viveram uma vida de aparência, então eles vão ver isso também na vida dos filhos. São os filhos que entram nesse tipo de relacionamento. Que só é um relacionamento na cabeça dele, na visão dele, na razão dele, por alguma razão. São sentimentos criados pela visão. Eu idealizei, eu me apaixonei, eu achei que a pessoa era assim. É sempre uma ideia. Depois, com anos, com décadas, a pessoa diz, meu Deus, só era um casamento na minha cabeça. Só era um relacionamento na minha cabeça, porque eu sustentei, eu idealizei, eu fechei os olhos. Quer dizer, tem mulher que vai morar na casa da sogra, espera o homem terminar a faculdade. Quando ele termina, ele vai viver pra ele. Tem mulher que sustenta a casa, o homem vive pra ele. O dinheiro dele só é pro carro, pra vaidade dele, pras coisas dele. Ele vive a vida dele e ela vive a vida dela. É um reino totalmente dividido, porque existe essas legalidades dadas. São legalidades dadas que a pessoa não quer ver a realidade da própria vida. O que é que elas estão vendo e o porquê estão vendo. Então, os pais deram a legalidade e os filhos complementaram o copo. Os filhos não querem entender a razão do que está vendo. Entende? Então, a tendência é essa, de mulheres que foram traídas, fecharam os olhos, não, porque eu não quero me separar, porque a separação não é de Deus, né? Fingiram a vida toda, então elas vão ver também os filhos passando por esse mesmo tipo de problema.
por esse mesmo tipo de problema, em algum lugar ela vai ver a situação que não é casamento aquilo ali. É só uma fachada, é só uma aparência, só parece ser casado, parece existir respeito, parece existir união, mas é totalmente um reino dividido, porque as pessoas não sabem sobre essas legalidades do que Deus explica, né? Filhos de quem ganha dinheiro fácil. Os filhos que foram sustentados, colégio particular caríssimo, né? Que os pais ganharam dinheiro ilícito com jogatina, dinheiro com tráfico, dinheiro com roubo, dinheiro ilegal, ele até podia ter aquele dinheiro legalizado, mas ele também passava o rodo por baixo. Aqueles filhos, eles vão ver que eles vão ser sugados, vão ser escravos pelo próprio cônjuge dentro de casa. Ele vai ser escravo pelo próprio cônjuge dentro de casa. Por quê? Porque aquilo que o homem praticar, certamente colherá. Então, a vida toda não quis ver o que plantou, como vai colher. Então, Deus quer que os pais vejam isso na vida dos filhos. Então, geralmente, se o seu pai ganhou dinheiro ilícito, você vai ver a dificuldade que é se aquele homem, aquele casal, aquelas pessoas não busca Deus, você vai ver como é aquele casamento de aparência. É um vivendo para uma razão, uma causa, o outro vivendo para outra. A mulher sustenta a casa, o homem, ele trabalha e sustenta o carro. Ele vive de vaidade, ele vive de futilidade, ele vive para ele. Então ela fechou os olhos o tempo, ela fechou os olhos para não ver, para não entender, para não querer saber. Ela se fez ser pertencente naquele relacionamento, depois ela vai ver que ela está sendo escrava naquele relacionamento. Por quê? Porque o pai, a vida boa que ela teve, de escola particular, de tudo que era de marca, de tudo que era bom, e ela vivia se exibindo com dinheiro fácil que o pai ganhava. Ela teve uma vida de rainha enquanto era nova, depois ela vai ser escrava. Depois ela vai ser escrava. Ela vai fazer o papel do homem e o homem não tem papel de homem ali. Ele vive de vaidade e de futilidade. Entende? Porque existe essas leis quebradas que quem não quer saber sobre a lei de Deus, eles vão dizer: meu corpo, minha regra, minha vida, minha lei. Então eles vão criando uma razão e uma visão para as coisas, porque eles não creem assim. Então quando Deus falava para você sobre parábolas, por que é que Deus falava do mundo espiritual sempre com parábolas? Porque Deus explicava, Jesus explicava na terra. Eu falo por parábolas porque a Deus é dado a revelação pela visão. A cada um é dado conforme o merecimento da pessoa, daquilo que ela está vendo. Ela vai ouvir e vai ver e vai conseguir entender pelo Pai que está no céu, que é Deus, que vai revelar. Por isso Deus, Jesus, falava por parábolas. Então, o que quer dizer um reino de Deus, o reino dos céus? Para que você entenda que existe revelação pela visão também. Você vai ver pela visão a revelação das coisas, que é o que eu vou explicar para você, né? Então, em Mateus 22, 2, Jesus deu essa aula por parábolas, para explicar o que era o reino de Deus. O que quer dizer o mundo espiritual? Para que você entenda pela visão a razão das coisas. Então, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e os conservados já mortos, e tudo já pronto, vinde a bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou. E enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as suas cidades.
Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para todos os que encontrarem. Convide outras pessoas, né? E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todo quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial já foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-os os pés e as mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quer dizer, aqui Jesus estava revelando que nem pela visão, uma pessoa que não é dada a ela os segredos e os mistérios do reino de Deus, nem ela vendo, ela não consegue entender. Você já passou por alguma experiência na vida que você estava falando uma coisa e a outra pessoa falando outra, e depois você só descobriu isso com alguns anos, que você falava sobre um assunto, a pessoa falava sobre outro assunto, e houve um mal-entendido ali. E só foi revelado a explicação do mal-entendido depois de alguns anos. Você já teve esse tipo de experiência? É sobre isso do que Jesus estava explicando aqui, sobre o reino espiritual, o mundo espiritual revelado pela visão. Para que você entenda a respeito do que Jesus explicou aqui, sobre o reino de Deus, o reino espiritual, o mundo espiritual. Quando você não tem conhecimento, nem sabedoria e nem experiência, você é enrolada, enganada pela visão. Nem aquilo que você está vendo, você não consegue entender enquanto você não tem maturidade, conhecimento, experiência. Qualquer pessoa engana você pela visão, porque você vive por uma razão. Você busca uma razão de viver e você não consegue entender sobre isso. Quando eu era nova, meu primeiro casamento, eu passei por uma experiência que eu vou explicar para você o que Jesus estava explicando aqui sobre o reino espiritual. Um dia, eu morava numa casa que era uma vila de casa e nós éramos o dono da vila. Eu morava na primeira casa e logo em seguida vinha a sequência de casas pequenininhas, eram vilas de casa. E um dia, quando meu marido chegou, eu estava conversando com uma moça na porta que ela era visita de uma das minhas inquilinas. E quando ele viu aquela moça, eu tinha acabado de parar. Ele entrou e me chamou. O que é que você está conversando com essa mulher? Eu disse: você não lembra dela? Ela é fulana, da casa de Cicrana. Ele disse: sim, eu sei muito bem quem é ela. E eu não quero você conversando com essa mulher, porque ela é uma mulher mentirosa. Ela inventou um falso de mim. E eu tive um problema muito sério com ela, porque ela foi dizer para o marido dela que eu dei em cima dela. E o marido dela me botou para correr com uma faca na mão. Eu não quero você conversando com essa mulher, porque foi ela que deu em cima de mim. Mas ela foi dizer pro marido dela, pro namorado dela, e ele acreditou nela. E eu tinha tratado ela muito bem. Enfim, ele foi embora. Quando eu saí novamente, que ela veio falar comigo, eu tratei essa mulher com aspereza, com arrogância, com soberba, porque eu não queria explicar a ela o que ele tinha me explicado. Eu só dei um fora nela. Quando ela veio dando uma de amiga minha, né? Ela falou comigo a primeira vez: lembra de mim? Eu falei: lembro sim, como é que tá fulana? Foi uma conversa muito rápida, coisa de minutinhos. E na segunda vez, quando ela veio falar, eu já barrei, já dei um fora, fechei a cara. E ela entendeu que ele tinha dito alguma coisa pra mim. E por isso eu tinha me trancado. Por isso eu tinha me fechado. E ela tentou explicar. E eu não deixei ela explicar. Eu disse: não quero saber, não quero entender. Mais ou menos isso. Isso tem muitos anos, há mais de 20 anos atrás. E depois de mais de 10 anos depois, foi que eu fui descobrir a real situação, que eu vim entender pela visão.
quando eu encontrei com essa mulher, mais de 10 anos depois, na casa de outra pessoa, de outra amiga minha, foi que ela conseguiu me explicar que o que ele tinha dito tinha sido uma mentira, né? Ela trabalhava na casa de um casal, que eram nossos amigos, e a amizade, como tinha acabado, eu não fiquei sabendo a explicação porque a amizade tinha acabado. Então foi quando ela me explicou. Ela me falou que ele, por ter ido dar em cima da mulher casada, que era minha amiga, nós éramos amigos, 4 casal. Essa moça que estava conversando comigo era apenas uma funcionária da dona da casa, era uma empregada. Então ela disse, eu não fui o pivô da história. O seu marido foi quem foi dar em cima dela, o marido dela viu e botou ele para fora da casa deles com uma faca na mão. E quando ele viu eu conversando com você, só em estar perto de você, ele contou a versão dele, acreditando que eu ia falar o que eu sabia, porque eu estava lá e eu vi o marido da minha patroa botar ele para fora de dentro da casa deles com uma faca na mão. Mas você não deixou eu explicar a razão. Por isso ele lhe chamou a atenção, porque você estava falando comigo. E ele acreditou que eu ia falar para você. E eu fiquei sabendo isso depois de 10 anos. Quer dizer, mas por que eu estou contando isso para você? Que é exatamente o que Deus explicou aqui sobre o reino de Deus, o mundo espiritual. Assim que ele viu eu conversando com aquela mulher, ele acreditou, ela vai contar para minha esposa o que ela viu. Então ele contou o que aconteceu, invertendo apenas os personagens, falando que foi ela, onde não tinha sido ela era apenas a empregada da casa. Ela era também uma mulher casada. Mas o caso tinha acontecido com a dona da casa, que era nossos amigos. Ele apenas inverteu os papéis, me jogou contra a mulher, para que assim, quando ela fosse me contar, eu já não fosse acreditar. Entende o que Deus explicou aqui? O que Jesus tinha explicado sobre o reino de Deus? Que a pessoa que não tem revelação, não tem conhecimento e não tem visão, ela vai procurar a sua defesa, a sua razão, e ela não vai ter a interpretação das coisas, porque ela busca uma razão de viver, uma razão de entender. E ela não crendo nas leis de Deus, ela vai ter um sentimento já criado dentro dela. Quando você tem um sentimento já criado dentro de você, você acredita não na visão, e sim na razão. É isso que Jesus explicou aqui. Por isso Jesus disse, eu falo por parábolas, porque ao reino de Deus é dado a revelação, que vem do Pai. Eu sou apenas o Filho. Então quem vai convencer é o Pai. Por isso não é dado a todos a revelação do que é o reino de Deus, o mundo espiritual. Por isso Jesus sempre explicava com parábolas. E aqui dá para que você entenda sobre essa revelação. O que foi que esse rei fez aqui? Quer dizer, o rei, ele fez uma bolda, mandou chamar pessoas para boldas para o filho dele. Quando ele mandou chamar, as pessoas não quiseram vir. Não tinham relacionamento, não conhecia, ficaram com medo, não quiseram vir. Da segunda vez, ele mandou outras pessoas e chamar. Quer dizer, um foi para o campo, o outro para os seus negócios, e o que ficaram, por ficar desconfiado, mataram aquelas pessoas, por medo. Os que ficaram mataram. O que é que esse povo está toda hora vindo aqui? Mataram. O rei, quando descobriu, se encolerizou, chamou o exército e mandou matar aquelas pessoas. Quer dizer, o que é que ele queria? Ele queria apenas pessoas, convidado. Vão, convide outras. Chame outras que vão passando pelo caminho. O que eu quero é pessoas para comemorar as bodas do meu filho. Então, quando ele resolveu sair para ver as pessoas, quer dizer, quando ele viu que as pessoas estavam ali e não estavam com as vestes corretas, ele disse, como assim você entrou aqui sem vestes? Não sabia que era bodas? Que era a festa do meu filho? Tipo isso, né? Como assim? Então ele chamou os guardas, tirem esses homens daqui, joguem para lá, para o exterior, que ali vai haver ranger, sofrimento, dores,
né? Ele não queria saber como é que você vai para uma bodas da casa de um rei e você não tem vestes. Com que autorização você entrou aqui? São pessoas que não pensam. Era isso que Jesus estava dizendo aqui. São pessoas que não raciocinam. Elas querem viver o que elas querem viver. Elas não querem entender. Elas querem uma razão para elas. Elas vão fechar os olhos para conseguir viver aquilo que elas querem viver. Então, elas não acreditam nesse tipo de coisa. Por isso que eu estou lhe dando esse exemplo de pessoas que são netos de feiticeiro. Você deve conhecer netos de pessoas feiticeiras. Dificilmente você vai ver que não vai haver um filho que vive no crime, que vive roubando ou que vive nos vícios, que vive de forma errada. Dificilmente você vai ver um neto de um feiticeiro assim. Mas eles vão dizer, existem leis. A gente não pode quebrar a lei, a gente só cuida de quem quer. Mas quando é para ganhar o dinheiro, quando é para influenciar, eles dizem entender sobre os espíritos e quebrar essas leis. Quer dizer, na vida dos outros ele pode quebrar a lei? Trazer o marido de volta? Abrir portas? Tirar o emprego de alguém? Promover alguém? Chega alguém e diz assim, não, mas eu quero ser promovido, eu quero ser gerente da minha empresa. Como assim, se já tem um gerente? Então quer dizer que ele vai poder tirar uma pessoa e botar outra pessoa no lugar? Ali ele já acha que pode quebrar as leis. Mas na vida da família dele, eles dizem o quê? Que não pode quebrar as leis. Veja que é uma mente cauterizada. São pessoas que vivem enganadas pela visão e por uma razão, por não entender sobre as leis. Então, quem não entende sobre as leis de Deus, ele já vive debaixo da lei. Ele já vive condenado. Por isso, eles nunca conseguem entender a razão da visão. Eles vão fechar os olhos para fazer da forma dele, do jeito dele. Eles não querem saber sobre as leis de Deus. Então, vai ser comum você ver na família de pessoas que infringiram as leis de Deus e criaram as suas próprias leis, os filhos passarem por essas leis do retorno aqui, né? Filhos de pessoas que traem, geralmente eles vão ser enganados. Ele vai perceber que quem deu em cima da mulher dele? O melhor amigo. Pessoas que vivem traindo, que vivem enganando, que vivem roubando, foi o melhor amigo. O melhor amigo que deu em cima da mulher dele, o melhor amigo que roubou ele financeiramente, foi o melhor amigo. Entende? Por isso que Deus diz, aquilo que você plantar, certamente colherá. Então ele vai dizer, não, mas quem plantou foi o meu pai. Mas porque ele teve as coisas ruins como coisa boa, ele já colheu as consequências e agora Deus quer mostrar as leis que ele quebrou na vida dos filhos. Ele vai ver aquela plantação, os filhos passando pela maldição. Os filhos passando por aquele tipo de problema. Como assim? Geralmente, quando você conhece uma mulher que é garota do job, ela tem um amante fixo, um homem casado. Que ela diz, eu não quero ser casada. Eu quero apenas que ele me banque. Eu quero apenas ser bancada. Eu quero apenas ser suprida. Eu não tenho tempo para ele, é um tempo marcado. Ele vai me bancar. Quer dizer, quando aquela mulher não ser mais jovem, quando ela for ver a vida dela, viver outro estilo de vida, ela vai ver a filha, o filho passando pelo mesmo nível de problema. Mas eles não querem ver o problema, eles querem ter a solução do problema. Separe. Essa pessoa não presta. Eu não disse a você que esse tipo de pessoa não presta? Eles não conseguem pensar. Eles não conseguem mais pensar. Eles só vão ver, mas não vão conseguir entender. Porque viveram debaixo da lei. São pessoas que já vivem debaixo da lei. Por isso que na vida dos outros eles vão julgar que é a lei do retorno, mas na vida dele não é sobre a lei. Nunca é sobre eles. Eles nunca conseguem entender a razão da visão. Então ele já vive debaixo da lei. É isso que Deus explicou. Ele já vive debaixo da lei por ter quebrado as leis de Deus. Por isso é que você não consegue entender. Porque é que tem pessoas que se submetem, que abrem o seu coração,
que faz tudo por outra pessoa, mas depois ela foi enganada, ela foi roubada, ela foi sugada, ela foi enganada. Porque ninguém vem com letreiro na testa. Porque ninguém sabe sobre as leis de Deus enquanto é jovem. Então ela só vai vendo o resultado, o reflexo daquilo que ela se submeteu. Quer dizer, a pessoa fechou os olhos para estar com uma pessoa, entregou o coração àquela outra pessoa e foi frustrada, e foi ferida, e foi traumatizada. Por isso que a pessoa, por não entender da lei, ela vai julgar, ela vai criticar, ela vai murmurar, ela vai viver por vida debaixo da lei, porque não crê nas leis do que Deus explica. Essas pessoas que dizem meu corpo, minha regra, minha vida, minha lei, quando ela está vendo que viveu debaixo da lei, quando ela está colhendo a lei, quer dizer, ela sempre vai julgar, ela sempre vai brigar, ela sempre vai murmurar, porque na vida dela ela achou que podia quebrar as leis. Na vida dela ela achou que não tinha lei. Não, Deus deu o livre-árbitro. Como para quebrar a vida do livre-árbitro na vida dos outros existe essa lei de quebrar? Como assim pode quebrar? Eu posso obrigar alguém a estar comigo? Eu posso tirar emprego, dar emprego, abrir portas, me autopromover, eu posso tudo. Por quê? Porque as pessoas não entendem sobre a lei. Então, elas são influenciadas pela visão, sem querer saber a razão. Então, se você nasceu num lar disfuncional, que houve traição, veja, de pessoas, as que traem, as que foram traídas, as pessoas que teve garotas de programa, que são filhos de garotas que são garotas do job, né? Filhos de feiticeiro, netos, você vai ver que vai ter um sempre influenciado, imergido no tráfico, nas drogas, nos jogos, no dinheiro ilícito. Ah, tá ganhando, tá enricando, tá vencendo na vida, mas debaixo da lei. Debaixo da lei, eles não querem saber de lei, estão acreditando ser próspero. Entende o que Deus explicou? Eles veem uma razão para eles. Eles entendem como eles querem. Eles não querem nem ouvir, porque não conseguem entender. E não querem entender, por já viver debaixo da lei. Eles não sabem sobre a lei de Deus. Eles passaram uma vida quebrando a lei de Deus. Como não vão ser quebrados? Então, quem joga, os filhos, netos de feiticeiro jogam os filhos. Os filhos jogam os outros filhos. Tem que fazer um trabalho, tem que tirar essa mandinga, tem que fechar o corpo, tem que abrir o corpo, tem que fazer uma limpeza de corpo, porque eles acreditam assim. Eles pensam assim, eles veem assim, eles não pensam mais. Não conseguem nem pensar no passado da vida deles. A maioria vai dizer, é de família, é um egum, é uma influência, é uma mandinga que mandaram, vai ter que quebrar, vai ter que tirar. Palavra não tira feitiço, não sabe das leis de Deus. E isso vai passando de geração em geração. Mulheres que foram garotas de programa, dificilmente não vai ver as filhas sofrendo no casamento, sofrendo a maldição, sofrendo o problema. Então, quando ela tá vendo, vai dizer, largue. Homem não presta. Mas quando foi para ela se prostituir, ela não queria saber das leis. Veja que é o que Jesus explicou aqui. Então, quando eles falam que o Velho Testamento, Jesus veio, não tem mais nada a ver lá no Velho Testamento, o que vale é o Novo Testamento, como assim, eu aceitando Jesus está tudo quebrado? É tudo mentira. Jesus disse, quando você me aceita, estando em mim, meu Pai limpa. Quer dizer, vai ter que ser limpo, vai ter que ser remido, vai ter que estudar. Vai querer que entender onde foi quebrado essas leis. Qual foi a legalidade dada? Por que é que a vida não flui? Por que é que a vida não anda? Por que é que eu não consigo entender? Por que é que não tem saúde? É isso que Jesus explicou. Então quer dizer, se eu crio a minha própria lei, por que é que eu preciso de Jesus? Se eu crio o meu próprio Deus, por que é que eu preciso entender? São pessoas que criam seus próprios deuses, que a Bíblia explica. Entende? Por isso eles não querem ver.
Por isso eles vão viver murmurando, criticando, julgando, eles não vão conseguir pensar mais. Entende? Porque viveram a vida toda debaixo dessa lei. Sem querer entender, quer dizer que você é filho e você só vai herdar as bênçãos do seu pai? As fortunas? O imóvel? Tudo que o seu pai adquiriu e como ele adquiriu? Como foi que ele adquiriu aquele dinheiro? Por que é que você tenta mudar e não consegue mudar a situação? Porque vive debaixo da lei. É isso que Deus explica. Então, por você não entender que tipo de lei é essa e qual foi a lei que foi quebrada, você é quebrado pela lei. A pessoa é quebrado pela lei, porque ela não consegue quebrar essa lei de Deus. Quando a pessoa vai tentar mudar, tentar viver aquilo que ela não consegue viver, ela é maltratada. Ela é frustrada. Ela é ferida pelas outras pessoas. Porque foi dado essa legalidade. Foi isso que Jesus explicou aqui. São pessoas que criam a sua razão pela visão. E elas vão perder a razão. Quer dizer, eu só vim ter visão desse problema que eu passei depois de décadas. Que eu digo, meu Deus, eu não deixei a moça falar, eu não quis falar, minha razão, maltratei, ignorei e só fui saber depois de décadas. O que realmente eu tinha vivido ali. A distorção de visão, de valores. Entende? Quer dizer, quando o homem viu eu conversando, antes que ela diga, eu já vou dizer. Ele contou da versão dele, do jeito dele, enganou. Eu já vi a mulher com outros olhos. E só não tinha nem o meu primeiro filho. Meu filho já tem 26 anos. Imagine. Como é que eu ia adivinhar um negócio desse? Uma pessoa era capaz de fazer isso. Inverter. Ela faz e diz que fizeram com ela. Ela fez, a pessoa fez a situação, ele simplesmente inverteu a visão. Não, eu fui a vítima e não o vilão. Ela deu em cima de mim. E o namorado dela, o marido dela, acreditou nela. A história nem foi com ela e ele só inverteu a visão. E eu acreditei na razão dele. Ele me contou, eu não quero nem ouvir. Fui movida pelo sentimento. Protegi o vilão da história. Como assim eu vou acreditar nessa pessoa? Eu novinha, recém-casada, nem um filho eu tinha ainda. Como eu ia acreditar que o meu marido podia dar em cima do marido dos outros? Eu só percebi que nunca mais eu tinha ido para casa daquelas pessoas. Ele não tinha me chamado mais. E depois da separação, depois de 10 anos, foi que eu fui entender a razão. Veja que vocês não foram mais para lá. Por quê? Foi quando a moça me explicou. Vocês não foram mais lá porque o marido dela botou ele de casa para fora. Porque pegou ele, ou ele estava tentando agarrar a mulher dele dentro da casa, que era amigo de vocês. Quando ele me viu, ele contou como se fosse comigo. Como se fosse eu. Acreditando que eu ia lhe contar. E eu não ia lhe contar. Estou contando agora porque você já é separada. Veja o que é o reino de Deus. O reino de Deus, Deus explica que é dentro e não fora. Por isso que Jesus explica, eu falo por parábolas. Porque é Deus que revela para você a sua própria visão. É o próprio Deus que revela para você a sua razão, a sua visão, a sua interpretação das coisas. Então tem pessoas que não crê nem no que vê. Então você acredita que você vai herdar as bênçãos dos seus pais. E os problemas de geração? Você vai dizer, eu puxei? Quer dizer que não existe lei para Deus? Deus diz, quem não quer viver as leis, ela já vive debaixo da lei. A pessoa já vive debaixo da lei, não tem como quebrar essas leis. Então eu peço para você que deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você deseje fazer o bem. E até o próximo vídeo.